tudo bem? Hoje vamos falar do testamento, o que significa testamento e para que serve, quem pode fazer o testamento, quem são os herdeiros do testamento. Vamos explicar corretamente, em breve, palavras com o que significa. Pois bem, por meio do testamento, uma pessoa chamada testador registra quais são as suas vontades para depois da sua morte. O mais comum é que o testamento preveja o que acontecerá com o patrimônio do testador, ou seja, como será partilhada a sua herança após a sua morte. Contudo, é possível também que o testamento contenha vontades não patrimoniais, tais como reconhecimento de filhos, nomeação de tutor para filhos menores, caso esses fiquem órfãos, né? Criação de uma fundação, entre outras especificações. Bom, qualquer pessoa poderá firmar um testamento, desde que, no momento da elaboração do documento, cumpra os seguintes requisitos: esteja com no mínimo 16 anos de idade, não tenha sido declarado incapaz por decisão judicial, esteja em plena consciência de seus atos. Após integralmente preenchido o testamento, deverá ser impresso e lido para 3 testemunhas. Em seguida, todos deverão assinar todas as páginas do documento e numerá-las. Se o testamento não for registrado em cartório, ele valerá como testamento particular, também chamado de hológrafo. Nesse caso, é necessário que, quando for feito o inventário, ao menos uma dessas testemunhas confirme que o testamento é verdadeiro, pelo simples reconhecimento de sua assinatura no documento. Assim, o testador deverá deixar o testamento com uma pessoa de sua confiança ou em local conhecido de alguém, para que na ocasião de sua morte eles façam o testamento ser cumprido. O testador pode optar também por registrá-lo em cartório. O testador deverá levar o testamento na presença de pelo menos 2 testemunhas, que será aprovado pelo tabelião. Em seguida, o testamento será fechado e costurado em envelope e só poderá ser lido depois de sua morte, é o chamado testamento cerrado. Por fim, se desejar, o testador poderá fazer um testamento público, registrado em cartório. Nessa modalidade, embora não seja obrigatório levar um documento escrito, poderá apresentar esse documento ao tabelião como se fosse uma minuta do seu testamento. Assim como o testador, a testemunha do testamento precisa ser capaz, estar em plena sanidade mental e com no mínimo 16 anos de idade. Além disso, as testemunhas não podem ser surdas, já que o testamento deve ser lido na sua frente. E também não podem ser analfabetas, pois deverão ler e assinar o testamento. A testemunha no testamento também não poderá ser beneficiada por ele com nenhum tipo de bem da herança. Por meio do testamento, é possível instituir herdeiros ou legatários. Herdeiro recebe uma parte do total da herança, sem se especificar os bens. A vantagem de ser herdeiro é que, se o patrimônio do testador aumentar até a data de sua morte, é possível que ele receba mais bens como herança. Já o legatário recebe algo específico, como um imóvel, um carro, até mesmo o perdão de uma dívida que tinha com o testador ou uma pensão alimentícia. Nesse caso, a vantagem é que, se o patrimônio do testador diminuir, o legatário continuar recebendo bem, exceto se este for vendido, perdido ou dado para pagar as dívidas do testador. Além das testemunhas, também não poderão ser herdeiro ou legatário o amante do testador, salvo se o testador já era separado de fato. Ainda, se o testamento for registrado em cartório, o testamento cerrado, não poderá ser herdeiro o tabelião ou escrivão perante quem se aprovar o testamento. Ademais, cabe informar que animais, cachorro, gato de estimação, não podem ser herdeiros ou legatários. E em relação aos herdeiros necessários,
Existe uma categoria de herdeiros que não podem ficar sem herança, ou seja, obrigatoriamente receberão parte da herança do testador. Esses herdeiros, chamados de necessários, são o cônjuge e o companheiro do testador na ocasião de sua morte, seus ascendentes, pais, avós, bisavós e descendentes, filhos, netos, bisnetos. Para esses herdeiros é garantido metade do patrimônio do testador, existente no momento de sua morte. Portanto, caso o testador tenha herdeiros necessários, somente poderá definir em testamento o futuro de outra metade, chamada de disponível. Caso algum desses herdeiros tenha cometido alguma ofensa grave ao testador, é possível deserdá-los de acordo com as hipóteses previstas no Código Civil. Também é possível que o testador perdoe o herdeiro que lhe ofendeu, evitando assim que outro herdeiro peça futuramente a sua exclusão por indignidade. Por fim, nada impede que o testador preveja em testamento um herdeiro que já é um herdeiro necessário para aumentar a sua participação na herança em relação aos demais. O testamento é regulado pelo Código Civil, especificamente em seus artigos 1857 e seguintes. Bom, esse foi um resumo do que se trata o testamento na legislação civil brasileira e com o intuito de esclarecê-los sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.